Um avião a jato está voando a uma altura constante. No instante T1 igual a zero, os componentes da velocidade são Vx igual a 90 metros por segundo, Vy igual a 110 metros por segundo. No instante T2 igual a 30 segundos, os componentes são Vx igual a menos 170 metros por segundo, Vy igual a 40 metros por segundo. Para esse intervalo de tempo, calcule. Letra A, os componentes da aceleração média. Letra B, o módulo, a direção e o sentido da aceleração média. Na letra A, a gente vai calcular os componentes da aceleração média. Vai calcular o componente horizontal e vertical dessa aceleração média. A componente x e a componente y dessa aceleração média. Então, primeiro aqui, calculando o componente x da aceleração média, vai ser igual a Vx2 menos Vx1, ou seja, a componente x da velocidade no instante final menos a componente x da velocidade no instante inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. Substituindo os valores que o exercício forneceu, então, aceleração média em x vai ser igual a menos 170 menos 90, dividido por 30 menos zero. Fazendo essa subtração, essas subtrações aqui, nessa equação, a gente tem que a aceleração média em x vai ser igual a menos 260 dividido por 30. Fazendo essa divisão, a gente encontra a componente horizontal da aceleração, que é a componente x da aceleração média, que é igual a menos 8,67 metros por segundo ao quadrado. Calculando agora a componente vertical da aceleração, componente y, tem que a aceleração média em y vai ser igual a Vy2 menos Vy1, ou seja, a componente em y da velocidade no instante final, menos a componente y da velocidade no instante inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. Substituindo os valores, a gente tem aceleração média em y é igual a 40 menos 110 dividido por 30 menos zero. 40 menos 110 dá menos 70. 30 menos zero dá 30. Então, a aceleração média em y vai ser igual a menos 70 dividido por 30. Fazendo essa divisão, a gente tem que a componente vertical aqui da aceleração, a componente y da aceleração média, vai ser igual a menos 2,33 metros por segundo ao quadrado. A letra B está pedindo o módulo, a direção e o sentido da aceleração média. Primeiro a gente vai calcular o módulo. Para encontrar o módulo da aceleração média, a gente pega que a aceleração média vai ser igual a raiz quadrada do quadrado da componente x da aceleração média mais quadrado da componente y da aceleração média. Substituindo os valores que a gente encontrou, a gente tem que a aceleração média vai ser igual a raiz quadrada de menos 8,67 ao quadrado mais menos 2,33 ao quadrado. Fazendo aqui o quadrado desses numerais aqui dentro da raiz, a gente tem que a aceleração média vai ser igual a raiz quadrada de 75,17 mais 5,43. Fazendo essa soma aqui no interior da raiz, a gente tem que a aceleração média vai ser igual a raiz quadrada de 80,60. Tirando a raiz desse numeral, a gente tem que o módulo da aceleração média vai ser igual a 8,98 metros por segundo ao quadrado. E a gente tem a representação no eixo X, no eixo Y aqui das componentes aqui da aceleração média. Aceleração média em Y igual a menos 2,33
metros por segundo ao quadrado, e aqui a componente x igual a menos 8,67 metros por segundo ao quadrado. Então, pegando aqui a componente x e a componente y, a gente consegue plotar aqui a aceleração, o vetor aceleração média com valor de 8,98 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem a representação aqui desse vetor em vermelho aqui, da direção e sentido do vetor aceleração média. Ele forma um ângulo θ com o eixo x aqui, com 0 graus, né? Esse ângulo θ vai ter 180 graus, mais um pouquinho aqui, que a gente vai chamar ele de ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui, utilizando algumas propriedades do triângulo retângulo, a gente consegue calcular o valor dele. Então, o vetor aceleração média aqui, ele vai formar um triângulo retângulo aqui com o cateto oposto aqui sendo igual a componente y da aceleração média e o cateto adjacente sendo igual a componente x da aceleração média. Então, relacionando o cateto oposto com o cateto adjacente de alfa, a gente tem que tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto a alfa, que é a aceleração média em y, dividido pelo cateto adjacente de alfa, que é o componente x aqui da aceleração média. Substituindo os valores que a gente já encontrou, tangente de alfa igual a menos 2,33 dividido por menos 8,67. Fazendo essa divisão, a gente tem que tangente de alfa igual a 0,269. Tangente de alfa igual a 0,269, alfa vai ser igual a arco tangente de 0,269. Fazendo esse cálculo, a gente chega que alfa é igual a 15,05 graus. Então, esse ângulo aqui vai ter o valor de 15,05 alfa. 15,05 graus. Se alfa tem esse valor, θ vai ser igual a 180 graus, mais o valor de alfa, que é 15,05. Fazendo essa soma, a gente tem o valor que θ é igual a 195,05 graus. Aqui dá representação da direção e sentido do vetor aceleração média.